Vamos lá então, vamos falar sobre exame físico no adulto. É uma competência, uma habilidade muito importante que o enfermeiro precisa desenvolver, porque ele vai usar no dia a dia de seu trabalho, principalmente na assistência clínica, onde ele vai lidar com diversas patologias. E é muito importante, tanto na fase de coleta de dados para o diagnóstico, como na evolução do paciente. Então, você precisa conhecer a propedêutica, os passos, tem que conhecer a anatomia, tem que conhecer a fisiologia, tem que conhecer as alterações que podem ser encontradas no exame, tá? Então, é prática, é visão, são várias habilidades que vão em conjunto ajudar o profissional enfermeiro a fazer um bom exame físico. Então, considerações iniciais. O que significa exame físico? Por definição, então, é a investigação do corpo do paciente para determinar seu estado de saúde. Então, você literalmente está investigando através de metodologia, como é que está o estado de saúde do paciente. Você vai utilizar técnicas. Essas técnicas, elas têm um passo a passo, né? Começando pela inspeção, palpação, percussão, ausculta e também o olfato, segundo Potter e Perry, e que são autores que falam muito bem a respeito do exame físico, tá? O olfato entrou aí também, né? Porque é, você tem dentro dos sentidos que você utiliza, né? Você vai ver, você vai apalpar, você vai auscultar e também vai sentir através do odor as características desse paciente. O exame físico completo também inclui o peso, a altura, os sinais vitais e um exame cefalocaudal de todos os sistemas do corpo de um paciente. Então, além dos dados antropométricos, você vai examinar o paciente da cabeça aos pés por sistemas para você ter dados aí fidedignos. Também faz parte da avaliação realizada pelo enfermeiro durante a sistematização da assistência de enfermagem, né? Então é importante o enfermeiro que vai prescrever cuidados saber examinar. Não temos que quebrar a crença que só quem examina é o médico. O enfermeiro também é um profissional habilitado para fazer este exame físico. Então, você vai coletar dados básicos, né, sobre o estado de saúde do paciente, vai identificar e confirmar o diagnóstico de enfermagem. Então, através dessa coleta de dados básicos, você já consegue identificar quais são os diagnósticos de enfermagem e vai confirmando através dos achados que são identificados durante a coleta de dados. Baseado nisso, você tem a tomada de decisão. Então, você vai poder tomar decisões clínicas relacionadas ao gerenciamento e à mudança do estado de saúde do paciente. Isso inclui aí a prevenção, promoção e recuperação da saúde. Então, todo o processo de assistência, você toma decisões importantes, você gerencia um cuidado, você gerencia o estado de saúde do paciente, baseado aí em todas as informações que você obtém no exame físico. E também faz parte aí do exame físico sempre avaliar resultados dos cuidados que foram implementados a partir dessas informações que você obteve. Todo o exame ele precisa ter uma preparação, tá? Começa pelo ambiente, né? Então o local onde o paciente vai ser examinado, os equipamentos que vão ser utilizados para a realização desse exame e o próprio paciente, né? Ele precisa estar seguro, né? Que vai ter um exame físico tranquilo e com poucas interrupções, tá? Então deve-se garantir isso durante essa etapa. O ambiente deve proporcionar privacidade ao paciente, então tem que ser um local onde ele
consiga ficar exposto para fazer o exame. Às vezes vai ter que expor o tórax, às vezes vai ter que expor até uma parte íntima do paciente. Então essa privacidade deve ser a primeira coisa que você vai olhar no ambiente. E uma iluminação adequada, né, para conseguir enxergar, visualizar todas as partes do corpo do paciente. Equipamentos devem estar organizados e prontamente disponível para utilização. Então você vai preparar todo o material, todos os itens que vão ser utilizados com antecedência, vai fazer o check-up antes. Então imagina, você vai ter um ambiente preparado, os materiais já estão organizados. E aí você tem alguns equipamentos como formulários, focos de luz, estetoscópio, termômetro, esfigmomanômetro e manguito, abaixador de língua e outros. Tem um outro slide que eu vou estar falando um pouquinho mais sobre essa parte de equipamentos. Então, equipamentos é importante também. E também o posicionamento do paciente. Como é que você vai examinar esse paciente, né? No ambiente, com os equipamentos. E para que você consiga ter um exame físico direcionado, você precisa colocar o paciente na posição correta, tá? Para conseguir investigar a parte do corpo específica, né? Você conseguir acessar a parte específica. E aí, esse paciente também precisa estar confortável. Ainda sobre material, né? A gente tem alguns materiais como exemplo, como balança, esteto, esfigmomanômetro, lupa, espátula, termômetro, fita métrica, lanterna, luvas para caso de que exija precaução de contato. Então, esses aí que foram relacionados são os principais instrumentos que se tem que ter em mãos quando se vai realizar o exame físico. Sobre o posicionamento do paciente, depende da manobra que será realizada e das estruturas que serão analisadas. Então, para você definir o posicionamento, o paciente deve estar exposto ao menor tempo possível durante a realização das manobras. Então, o paciente tem que pensar que essa posição que esse paciente vai ficar tem que ser o menor tempo possível, tá? Enquanto você está realizando essa manobra, né? Porque tem algumas posições que são meio desconfortáveis. E não deve causar nenhum tipo de constrangimento ou desconforto a posição que você vai deixar esse paciente. Temos algumas posições que são mais utilizadas, como a sentada, Fowler, decúbito dorsal, litotômica, posição de Siemens, decúbito ventral, decúbito lateral e gênio peitoral. Então você deve conhecer todas essas posições, porque o exame físico ele vai ser realizado em uma posição específica para que se consiga o acesso à estrutura que vai ser avaliada. Posição sentada, então, você vai avaliar o quê? Cabeça, pescoço, coluna, tórax, pulmões, o anterior e posterior, mamas, axila, coração, sinais vitais e extremidades superiores. Estão na posição sentada. Decúbito dorsal, você vai ver a cabeça, o pescoço, o tórax, pulmões anteriores, mamas, axila, coração, abdômen, extremidades e pulsos. A litotômica, que você vai avaliar a genitália feminina e o trato genital. A posição Siemens, reto e vagina. Decúbito ventral, sistema músculo-esquelético. Decúbito lateral, o coração. E gênito peitoral, região genital e retal, tá? Só para verem aí quais são as áreas avaliadas de acordo com a posição que vai ser colocado o paciente. Aqui nessas imagens nós temos alguns exemplos de posições, né? Então, primeira imagem a gente vê a posição dorsal ou posição supina, o paciente totalmente deitado, com as costas no equipamento. A posição Fowler, normalmente em 30 a 45 graus, com decúbito elevado. Posição de litotômia ou posição ginecológica, né? Normalmente tem uma maca específica para isso. E o decúbito ventral, a posição de prona, que o paciente tem com o ventre sob a superfície. E aí vai ser realizado o exame dessa forma. Temos também a posição de Siemens, a posição de Jacqueminot, Kreisky, Canivete ou DePage, a posição de Trendelenburg e a posição de Trendelenburg reversa.
Quais são as áreas e critérios de avaliação? Então, a pele, o que você vai avaliar na pele? Temperatura, hidratação, resistência, textura, tensão e elasticidade e a sensibilidade. No fígado e intestino, você vai avaliar tamanho, forma, sensibilidade, presença ou ausência de massa. Pulmões, você vai avaliar vibração, pulmões, né? Você vai avaliar vibração de sons locais, aumento, simetria, mobilidade, tamanho, sensibilidade e localização. Isso no caso de tireoide e linfonodos, né? Você vai avaliar aumento, simetria, mobilidade, tamanho, sensibilidade, localizações. Nas artérias, você vai avaliar amplitude, frequência, ritmo de pulso e elasticidade arterial. E músculo, você vai avaliar tamanho, forma, tônus, sensibilidade e rigidez. Uma coisa legal aqui, só para uma dica para vocês praticarem, quando vocês forem fazer o exame físico e forem fazer o relatório, quando vocês estiverem fazendo o relatório, vocês seguem esse roteirinho, né? Para descrever como tá, né? Você vai descrever a pele, você vai descrever pele quente, hidratada, resistência normal, boa textura, boa elasticidade, boa, apresentando sensibilidade. Então você vai descrevendo de acordo com o que você vai examinando. Então, um exame físico abrangente envolve aí então o uso de 5 habilidades: a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta e também o olfato. Durante o exame físico, o profissional utilizará 4 dos 5 sentidos. Então, a visão, o tato, a audição e o olfato. Então, literalmente, você vai estar usando os seus sentidos para conseguir estar realizando este exame. Dentro da inspeção, você vai fazer uma observação detalhada da superfície corpórea. Você vai avaliar a cor, forma, simetria e cavidades corpóreas. Então, a inspeção é o quê? É a visão, né? É isso que você vai estar observando quando você estiver vendo. É o primeiro procedimento executado no exame físico, que é a inspeção. Então, a primeira coisa que você faz é ver o paciente. Aí você vai fazer isso de duas maneiras. De forma estática, é o paciente parado, tá? Então, você vê o paciente parado. E dinâmica, você pede e avalia também os movimentos, tá? Como ele se movimenta. No caso, quando você pede para um paciente ele levantar os braços, você está pedindo para ele fazer você está fazendo então uma inspeção dinâmica, tá? Quando você simplesmente pede para ele ficar parado, você vai olhar o tórax do paciente, a forma como ele está expandindo, você está fazendo uma inspeção estática. Inspecionados, você vai fazer então, vai avaliar o estado geral, a consciência, o estado nutricional, a postura, a movimentação, a coloração da pele, mucosas, hidratação e higiene corpórea. Então tudo isso vai estar dentro da inspeção. A palpação, você vai utilizar qual sentido? É o tato, tá? Então você vai identificar a temperatura, a umidade, a textura, as formas, as posições das estruturas e os locais sensíveis à dor também você vai perceber durante a palpação, né? Então você está palpando o paciente, você está sentindo se a pele está quente, está fria, como é que está a textura, se está úmida, se está molhada. Também na hora que você apalpa, você vai ver se o paciente está sentindo dor, né? Se é uma palpação superficial, uma palpação mais profunda, tá? Para quê? Para identificar qual a estrutura que está doendo. Eu penso que quando você estiver palpando, você está dentro de uma região e dentro daquela região tem estruturas anatômicas embaixo que vão te dizer algo. A percussão são aquelas leves batidas na pele com a ponta dos dedos, promovendo uma vibração dos tecidos subjacentes e órgãos. E aí vai fazer você avaliar o que? A tonalidade, né? A intensidade e a vibração. Tipos dos sons gerados
a presença do ar. Então, quando eu faço a percussão, então, quando eu tenho um som, eu tenho ar, tá? Quando eu tenho líquidos ou fibrose de alguns órgãos, normalmente eu tenho um som abafado, tá? Na percussão. Na ausculta, você vai ouvir os sons, né? Para detectar variações do que é considerado normal. Vibrações transmitidas para a superfície, elas são captadas de maneira direta ou indireta. De maneira direta, quando você põe o esteto, por exemplo, você pode captar sons diretamente do local a ser auscultado. Ou indireta, que são sons captados por meio de instrumentos, tá? Por exemplo, o estetoscópio e o pinar, tá? Então, a direta é quando você coloca o ouvido direto na estrutura e você consegue, então, ao escutar o som. E a de maneira indireta é quando você, por exemplo, coloca o estetoscópio, tá? Então, essas duas maneiras de você fazer a ausculta. Com relação à percussão, né, Potter disse que a percussão é bater no corpo com as pontas dos dedos para demarcar, e muita prática é necessária para se tornar competente da percussão. Então, com percussão não é uma coisa simples. Você precisa praticar muitas vezes para você conseguir pegar os diferentes tipos de sons. Então, existem alguns sons básicos, que é o timpânico, que parece um tambor, quando a víscera está vazia. Tem o som de ressonância, que é o oco, que é o do pulmão normal. Tem o hiperressonante, quando o pulmão é de paciente enfisematoso. Tem o maciço, que é o sólido, né? A gente tem esse som, tipo de som na víscera cheia ou no fígado. E o som claro, tá? Que é quando a gente faz esse batimento com a ponta dos dedos nos músculos. A percussão, aqui a gente tem alguns exemplos, né? No pulmão, quando ele é feito no pulmão, você tem então o som que a gente viu, né? O de ressonância, e também tem o do fígado, quando a gente tem o maciço, que é na hora que a gente está palpando. Você vê então o posicionamento das mãos, né? Você coloca os dedos, no caso do pulmão, você vai bater entre os dedos, e no fígado você vai bater. Não, aliás, desculpa, você vai sempre bater em cima. Você posiciona uma mão diretamente na pele, no local, na área onde você vai fazer a percussão, e você vai bater com a digital de uma mão sobre a leito ungueal da outra mão, né, de um dos dedos, para você conseguir escutar esse som. Então, a gente tem alguns exemplos aí de timpanismo, né? Por exemplo, que a gente tem na ascite. O que é a ascite? A presença de líquido na cavidade abdominal, né? E aí o abdômen fica distendido, esse líquido ele fica livre da cavidade abdominal. Então, quando você faz essa batida na lateral, você consegue perceber do outro lado o movimento e também sentir esse timpanismo, né, através do sinal de Piparotti. Quando se bate, então o repegbate de um lado e o som pode ser sentido de outro. Esse timpanismo característico, então, da presença de líquido na cavidade abdominal. Sobre o olfato, né, então, enquanto avalia o paciente, reconheça a natureza e a fonte dos odores do corpo. O odor incomum, normalmente, ele é resultado de uma patologia oculta. E também o olfato ele vai auxiliar na detecção de anormalidades que não podem ser reconhecidas por qualquer outros meios. Então o olfato ele vai... Você imagina que você está cuidando do paciente e você sente um cheiro, um odor e fala assim, nossa, que odor fétido, né? Tem alguma coisa errada. E você vai ver realmente tem alguma coisa que está deteriorando importante, que precisa ser... Pode ser um sinal de infecção, pode ser um sinal de necrose, né? Então é importante usar esse odor, né, detectado através do olfato,
vai ajudar bastante no diagnóstico. Então aqui tem a sequência. Então, do exame físico, começa cabeça e pescoço, pele, unhas e pelos, seguido do tórax, abdômen, genitália feminina masculina, depois para as extremidades e também as condições neurológicas. Com relação à cabeça e pescoço, você vai fazer a inspeção e palpação. No crânio, você vai avaliar tamanho, simetria, presença de massas, nodos e pontos dolorosos. Couro cabeludo, você vai ter a sujidade, presença de pediculose, né, que é piolho, características do cabelo, áreas de depressão e pontos dolorosos. Quando você está fazendo então o exame aí do couro cabeludo. Na face, você vai olhar a expressão, simetria e presença de manchas. Nos olhos, realizar a inspeção estática, né, o olho parado, e a dinâmica, pedindo para acontecer os movimentos, tá? Avaliação do sistema respiratório, você vai utilizar a inspeção palpação. Na inspeção, você pode fazer tanto a inspeção estática quanto a dinâmica, comparando uma região com a outra, né, entre o hemitórax direito e esquerdo, e então você vai fazer uma comparação bilateral. Você vai observar a forma, os movimentos respiratórios, a simetria e o diâmetro anteroposterior. Você vai também identificar deformidades, posição da espinha, retração dos espaços intercostais, tá? E também avaliar a frequência e o ritmo da frequência respiratória, tá? Na palpação, você vai examinar a presença de caroço, massa, pulsações, as normais e as anormais, movimentos anormais e áreas dolorosas também. Você começa a palpar a tórax do paciente para identificar se tem algum lugar que está dolorido. Também mensurar a expansão torácica e profunda da respiração para ver o quanto que esse paciente está apresentando expansibilidade torácica. E também tem o frêmito táctil e o vocal, que você pode detectar algumas patologias específicas. Na ausculta, você vai avaliar o movimento do ar, né, aquele que a gente chama de murmúrio vesicular, tá? Detectar a presença de obstrução de vias aéreas, para ver se esse murmúrio está sendo prejudicado por algum tipo de obstrução. Sons respiratórios normais e anormais e o adventício. Então você vai detectar na ausculta isso, se o paciente está normal, se está anormal ou se tem algum ruído adventício, característica de alguma patologia. Quais são alguns exemplos aí? Criptações, roncos, sibilos e também o atrito pleural. Tá? Então aqui nessa imagem a gente consegue identificar quais são os pontos, né, da ausculta, tanto anterior quanto posterior, tá? Com relação à avaliação do sistema cardiovascular, ainda no tórax, você faz uma inspeção e palpação simultaneamente, né? Ao mesmo tempo que você vê, você toca. A forma do tórax e o ponto de impulso máximo, que é o ictus cordis, que você coloca no quinto espaço retroesternal. Seguir uma sequência ordenada, incluindo na base do coração em direção ao ápice. Você vai inspecionar pulsações visíveis exageradamente elevadas, né, exageradamente elevadas. Inspecionar e palpar, né, na parte do cardio, né, o segundo espaço intercostal direito, que é a área aórtica, e o segundo espaço intercostal esquerdo, que é a área pulmonar. No terceiro espaço intercostal, nós vamos ter a segunda área pulmonar, e no quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo, vamos ter a área mitral ou apical. Então, são os locais onde você vai posicionar o esteto para fazer a ausculta cardíaca.
Então, a ausculta do coração detecta sons cardíacos normais, sons extracardíacos e murmúrios. Nos murmúrios cardíacos, nós temos sibilos contínuos ou sons de sopro, ouvidos no começo, meio e fim, né, da fase sistólica ou diastólica, tá? É como aquele alguns exemplos, né, que a gente pode sentir, ou um são exemplos de sons, né? Tem alguns aplicativos bem legais que vocês podem baixar e você pode clicar lá de acordo com cada som, o tipo de ruído que você está escutando, tá? Para ir se acostumando. Ao escutar o ritmo e a frequência, comparando o apicalco radial, então você posiciona o esteto no ictus cordis para poder conseguir avaliar a frequência cardíaca, ao mesmo tempo se coloca a mão no pulso radial para ver se está batendo a mesma frequência, tá? Observar também a presença de arritmias cardíacas. Nisso a gente precisa ter um eletrocardiograma ou um monitor cardíaco para ter a certeza que esse paciente está apresentando aí arritmia. E avaliar os sons extracardíacos em cada tempo de ausculta. Aí a gente tem aí a ausculta avalia então todo o precórdico em atenção aos focos, né? O foco aórtico, o foco pulmonar, o tricúspide e o mitral. E as alterações dos sons produzidos durante as bulhas cardíacas. Então a bulha cardíaca é o som que a gente ausculta no fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, tá? Nas válvulas átrio-ventricular, direito e esquerda, né? Nós temos aí as bulhas cardíacas normais. Então, a primeira é a B1 e a segunda é a B2. Então, quando a gente ausculta primeiro o TUM é B1 e o segundo é B2. B1, então, corresponde ao fechamento simultâneo das válvulas mitral e tricúspide, né? Som de TUM. E o B2 é o fechamento da válvula aórtica, das válvulas aórtica e pulmonar, é o som de Tá. Então, TUM, Tá, B1, Tá, B2. Isso é muita prática de você colocar, posicionar e fazer a ausculta para identificar o normal, e o que tiver anormal são então o que temos que nos preocupar. Alguns exemplos de alterações possíveis que podem ser encontradas, por exemplo, o sopro origina-se devido ao fluxo turbulento do sangue, sons de galope, que ele significa enchimento do ventrículo não ocorre adequadamente, e é uma vibração temporária na diástole, e estalidos, som incomum a segundo e agudo após B2, e perceptível ao longo da borda external esquerda. Nós também temos os atritos, que é o som de rangido, podendo ser detectado entre a sístole e a diástole. Então, dessa parte cardiovascular, tem que realmente praticar, pegar vários pacientes para você identificando esses sons. Já pode praticar, inclusive, que eu já falei para vocês, dei dica, tem aplicativos bem legais. Até mesmo no YouTube você consegue colocar o som lá, o tipo de som que você vai encontrar, tá? Aqui tem então os focos, né? O foco aórtico e o foco pulmonar, o foco tricúspide e o foco mitral. Então, no foco aórtico, a gente tem no segundo espaço intercostal à direita do externo. O pulmonar é o segundo espaço intercostal à esquerda do externo. A área tricúspide, metade inferior do externo ao longo da área paraesternal. E a mitral é a quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular. Abdômen, nós temos inspeção, ausculta, percussão e palpação. Perceba que existe uma inversão aqui, né? O abdômen, a ausculta normalmente é o último, a gente vai fazer isso no geral. Inspeção, percussão, palpação e por último a ausculta. No caso do abdômen, a ausculta vem para frente para que não haja interferência na hora da palpação. Então deve ser respeitada, né, a sequência, pois a palpação e percussão podem influenciar os achados
da ausculta abdominal. O abdômen deve ser dividido em 4 ou 9 quadrantes. Então a gente tem o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior direito. Então, 4 partes. Em 9 partes, a gente tem hipocôndrio direito no 1, hipocôndrio epigástrio no 2, hipocôndrio esquerdo no 3. No 4, nós temos flanco direito, no 5, mesogástrico e no 6, flanco esquerdo. E no 7, a fossa ilíaca direita, o 8, hipogástrico e a fossa ilíaca esquerda no 9. Os tipos de palpação, a gente vai ter a superficial, né? Que você vai tocando levemente sobre sobre a barriga do paciente, o abdômen, e a profunda quando você vai buscar aí através de uma compressão maior, cerca de 2,5 centímetros, para ter achados nos órgãos que estão na cavidade. Aqui tem um exemplo de imagem, né? Quando você vai apalpar, quais são os locais que você está podendo sentir naquele momento. Aqui é o espaço de Straub, que é onde você vai apalpar o baço, tá? O baço não é possível ser palpado ele em estado normal, porque ele é bem profundo. Percebo que ele fica da linha clavicular posterior, bem baixinho lá dos pulmões, diafragma, nas costas, mais para a região posterior. Então ele está bem distante dentro do espaço de Straub da parede abdominal. Para você sentir esse órgão, ele precisa estar aumentado. Então ele é uma patologia para você poder sentir. Aqui a gente tem os tamanhos de esplenomegalia, né? Que é esse aumento do baço. Primeiro você tem o aumento da ponta, depois uma esplenomegalia moderada e a esplenomegalia marcada que você pode ter na hora que você apalpa o baço. A palpação do fígado você pode fazer utilizando as duas mãos, né, o bimanual, e tem o método de Mathieu, que você vem com a mão de baixo para cima, fazendo uma compressão direcionada até a base do fígado. Tá? Você consegue entender lá no momento dessa palpação. Lembrando que você vai palpar, vai sentir textura, umidade, a cor não, desculpa, o aspecto da pele. Mas aqui, especificamente, o método de Mathieu é para você dimensionar o tamanho do fígado, tá? Então, o objetivo é avaliar sons intestinais resultantes da peristalse, a ausência de sons para evidenciar patologias intestinais e sons intestinais podendo ser auscultados por meio do estetoscópio. Então aqui tá falando de ausculta, né? Não coloquei aqui em cima de definição, mas tá falando da ausculta. Então a ausculta dos sons abdominais, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Então, ó, dentro da avaliação abdominal, então você vai avaliar os sons intestinais resultantes da peristalse, né? Quando você está fazendo a ausculta do abdômen, tá? A ausência de sons pode evidenciar patologias intestinais, então é para ter sons, que são os ruídos hidroaéreos. E esses sons intestinais, que são os ruídos hidroaéreos, podem ser auscultados por meio de estetoscópio. A ausculta dos sons abdominais, a gente vai ter os borborigmos, que são audíveis sem a utilização do estetoscópio, né? Então quando a barriga faz se chama borborigmos. E os ruídos hidroaéreos, que é o movimento do ar e líquidos dentro do intestino, são audíveis com o estetoscópio. E normais ou ausentes, hiperativos ou hipoativos, né? Você vai estar vendo na hora que você está fazendo a ausculta do abdômen. Na percussão, você vai avaliar a distensão abdominal, ascite ou massas na região abdominal. Manobras de percussão direta e indireta no sentido horário, e podem ser encontrados sons timpânicos ou hipertimpânicos, maciços e submaciços.
Na palpação, né, o objetivo é detectar massas conforme a forma e a consistência dos órgãos. Você pode fazer isso de forma superficial e profunda. E tem manobras de compressão e descompressão brusca. O teste será positivo quando ter dor. Então, às vezes, vai ter necessário você fazer algumas manobras de compressão brusca. Se estiver doendo, tem sinal de alguma coisa não tá legal. Outra coisa sobre o baço, né? Você vai posicionar o paciente do decúbito lateral esquerdo. E o órgão não é palpado. Então, normal, como eu falei, não é palpado, sendo possível apenas na presença de esplenomegalia. Você só vai sentir o baço se o paciente tiver com esplenomegalia. Então, com relação à palpação do fígado, você deixa o paciente na posição dorsal. Pode ou não ser palpado, normal quando palpado, macio e com superfície lisa, com seu limite inferior entre 2 ou 3 centímetros abaixo do rebordo costal. Aqui a gente tem algumas manobras, né, que são com objetivos de fornecer o conhecimento. A gente tem a manobra de Rosving, que consiste numa palpação profunda e contínua da região do quadrante inferior esquerdo, que vai produzir uma dor irradiada intensa no quadrante inferior direito. Então você vem da esquerda para a direita, e aí esse movimento vai fazer com que você sinta então a dor no quadrante inferior direito. Quanto mais positivo essa compressão, mais evidente o apendicite. Então, a grande maioria das laparos que são feitas por dor abdominal é decorrente do sinal de Rosving, que normalmente o pessoal não faz e acaba mandando o paciente mesmo assim. Temos o Murphy, sinal de Murphy, que é a palpação do hipocôndrio direito, e avalia e evidencia quadro de colicistite, né? Então, quando você faz você vai fazer a compressão no ponto cístico, se o paciente sentir dor, nós chamamos aí sinal de Murphy. O sinal de Bloomberg, que é o posicionando o paciente ao lado direito. Você se posiciona ao lado direito do paciente, mantendo as mãos paralelas e fletidas em garra, e solicita com isso que o paciente expire. Enquanto isso, o profissional coloca as mãos na cicatriz umbilical, deslizando-os obliquamente em direção à região da fossa ilíaca direita. Então você vai direcionar suas mãos da cicatriz umbilical até a região da fossa ilíaca direita. Em seguida você vai descomprimir, então você vai fazer uma descompressão brusca na região para detectar ou não a presença de dor. Quando você tem dor na descompressão brusca, é feito o diagnóstico de apendicite, tá? Que é decorrente também de inflamação do peritônio, que provoca inflamação do peritônio. Então, o sinal de Bloomberg é esse sinal de descompressão brusca que acontece no ponto de McBurney. Então, entre o umbigo e a crista ilíaca, no terço médio, é o sinal de Bloomberg, tá? Sinal de Bloomberg no ponto de McBurney. Então, é uma dor crônica quando aperta e aguda quando solta abruptamente. Tá? Mais uma vez. Com relação à genitália masculina e feminina, a genitália feminina você vai fazer inspeção e palpação, vai observar as características dos pelos, presença de ectoparasitas e alterações do períneo até a região anal. Simetria dos lábios maiores e menores, observando o clitóris, tamanho, formato, meato uretral, as glândulas de Bartholin e as secreções. E na inspeção palpação da genitália masculina, você vai observar condições de higiene, lesões de pele, secreções, e a sequência de avaliação pelos, observando os pelos, né? Você vai observar a espessura, a distribuição e presença de ectoparasitas.
Na avaliação neurológica, você vai fazer uma integração do sistema neurológico e de todos os outros sistemas. E o que você vai avaliar na avaliação neurológica, né? O estado emocional e o mental desse paciente, o nível de consciência, a linguagem, o comportamento e aparência. Já no estado geral, avaliação do estado neurológico, você já consegue ter bastante informação desse paciente quando você segue aí esse roteirinho. Vai avaliar além do conteúdo, né, desse paciente específico, você vai também avaliar a função intelectual, se ele tem boa memória, se ele tem conhecimento, se ele tem pensamento abstrato, associação e julgamento. Vai avaliar também a função sensorial, se o paciente tem uma função motora e se essa função tem coordenação e equilíbrio, consequentemente se ele consegue apresentar reflexos. Ok? Muito bem, acho que chegamos aí nessa primeira aula aí sobre exame físico geral. Lembrando que exame físico geral tem bastante coisa para falar. Hoje eu dei uma resumida bastante na parte aí do que se deve, como se deve começar o exame físico geral, né? Encéfalo caudal, através usando os outros sentidos, você consegue coletar dados importantes. Lembrando que é importante também determinar a região que você está examinando, colocando na posição correta, para você conseguir chegar então no final de uma consulta com todas as informações possíveis. Então estudem bastante essa parte. Mandei para vocês aí a apresentação. Tem um livro muito legal que também vou compartilhar com vocês, que podem ajudar vocês no aperfeiçoamento do exame físico, tá bom? Então aproveitem aí essa aula, qualquer dúvida podem chamar.